Olá, boa noite. Amanhã, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Esse dia foi criado para chamar a atenção de um problema que atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor do mundo. Só no Brasil, mais de 12% dos nascimentos acontecem antes da gestação completar 37 semanas. E para falar sobre esse importante assunto, eu converso hoje com a pediatra doutora Júlia Obadia. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada. E também converso com Laís Puccini de Carvalho, mãe do Otávio. Boa noite, Laís, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Roberta. Vamos discutir então um pouquinho desse tema que é tão importante, né, que é a questão do bebê prematuro. Quando que um bebê ele é considerado prematuro pela medicina, doutora? Então, a gente considera uma gestação termo, aquela gestação que chega até 40 semanas, que são os 9 meses, né? A gestação pré-termo, que é como a gente chama normalmente a gestação prematura, é quando a gestação é interrompida antes de 37 semanas. Dentre a classificação de prematuro, você consegue classificar em prematuro moderado, prematuro tardio, que são os bebês que nascem até 36 semanas. Você pode ter o prematuro moderado, que são os bebês a partir de 30 semanas, e tem os prematuros extremos, que é menores de 28 semanas. E que dá para sobreviver com essa idade. Dá para sobreviver. A gente não... No Brasil, mas se você for considerar países de primeiro mundo, a Europa e a América do Norte, você já tem mais de 50% de sobrevida num prematuro que nasce a partir de 24 semanas. No Brasil, as nossas taxas são um pouco piores, mas a gente tem bons resultados com bebês nascidos a partir de 28 semanas, mais de 1 quilo, até bebês menores. Mas a gente tem resultados mais favoráveis a partir de 28 semanas, são vários poréns, mas a gente já consegue ficar bem otimista. Agora a Laís, que é mãe do Otávio, é mãe de um bebê prematuro, é isso, Exatamente. Laís? Como é que foi a sua história? A minha gravidez foi uma gravidez gemelar, eram 2 bebezinhos, univitelinos, bebês idênticos. Eles nasceram de 31 semanas, a gravidez foi maravilhosa, tudo perfeito. Com 30 semanas, a gente descobriu que eles estavam tendo transfusão feto-fetal, quando um bebezinho começa a crescer um pouco mais que o outro. Então, com 31 semanas, a gente repetiu a ultrassom e aí a gente constatou que ele já estava 600 gramas mais pesado. O Otávio já estava maior que o irmãozinho, o Augusto, que acabou falecendo. A gente ainda não sabe se foi por conta da prematuridade ou não, porque depois a gente descobriu que eles tinham uma doença genética. Então, com 31 semanas, a gente interrompeu a gravidez e eles nasceram. O Otávio, ele chegou a ser entubado, ele não conseguiu respirar sozinho no começo, e o Augusto, ele nunca foi entubado, ele respirou normalmente. Os dois foram para a incubadora e com 18 dias de vida, o Augusto acabou falecendo por conta O que não foi entubado? O que não foi entubado. Ele ia super bem, sempre ganhando peso, começou a receber o leite antes do irmãozinho, do Otávio, que ficou 4 dias entubado. Com 18 dias ele acabou falecendo por conta dessa doença chamada galactosemia. E o Otávio ficou 43 dias na UTI, até a gente ter alta e ir para casa. O que é essa doença? A galactosemia ela é uma doença genética, quando o corpo ele não tem as enzimas que processam a galactose quando você ingere. Então, assim, ela é diferente da alergia ao leite, porque ela não tem sinais, você não vomita, ele não tinha sintomas externos. O fígado dele começou a inchar e ele não conseguia processar o leite que ele estava ingerindo. Então, ele deveria ter sido alimentado com leite de soja desde o começo, ele e o irmãozinho dele. E aí foi muito tarde para descobrir isso? Isso, o irmãozinho dele desenvolveu uma bactéria que ela é muito comum em quem tem esse tipo de doença e ingere o leite, desenvolveu essa bactéria. Como ele nasceu muito debilitado, ele nasceu menor que o irmão, o Otávio, ele nasceu maior, ele que cresceu mais que o irmãozinho, o corpo dele não conseguiu lutar contra a bactéria e adquirir o antibiótico. Agora, doutora, todas as gestações, elas estão sujeitas a um parto prematuro? Todas as gestações estão sujeitas a um parto prematuro. Obviamente, existem fatores de risco, mas grande parte dos partos prematuros a gente não consegue saber por que exatamente ele aconteceu. A gente trabalha com fatores de risco, então a gente já sabe que gestação múltipla, gestação gemelar, trigemelar são gestações de maior risco, pelo próprio peso, sobrecarga. No caso da Laís, por exemplo, era uma gestação de fetos univitelinos,
eles tinham 2 bolsas, mas a mesma placenta. Nesse caso, por exemplo, de gemelaridade, a indicação médica é que se interrompa a gestação em até 36 semanas, porque existe esse risco de transfusão, um bebezinho acaba roubando, né, o fluxo de sangue do outro bebê, então o bebê nutre menos do que o outro. E aí você vai acompanhando com ultrassonografias e no momento que você detecta que aconteceu essa síndrome de transfusão feto-fetal, você indica a interrupção da gestação para você conseguir tirar os 2 bebês com uma boa qualidade, né, de vida. E então isso foi, no caso da Laís, foi pela gemelaridade idêntica. Mas você tem outros fatores de risco, como mulheres em idade mais avançada, que em gestação a gente chama a partir de 35 anos, ou adolescentes, que também são um grupo de risco para parto prematuro. O pré-natal inadequado é um grande fator de risco, que a gente no Brasil vê muito. Drogas, tanto fumo, quanto álcool, quanto drogas ilícitas mesmo. Que mais? Agora, uma mãe, por exemplo, que teve uma gestação com um bebê prematuro, que nasceu prematuro, ela necessariamente vai ter uma segunda gestação com parto prematuro ou não? Necessariamente não, mas ela tem um risco aumentado desde que tenha sido espontâneo esse trabalho de parto prematuro. No caso da Laís, por exemplo, a gestação dela foi interrompida por uma fatalidade, pela gemelaridade, mas ela não iniciou, né, o trabalho de parto. Quando você tem um trabalho de parto espontâneo, a mulher entra em trabalho de parto, ou uma bolsa rota, alguma coisa assim, as gestações subsequentes têm mais risco. Então, na segunda gestação dela, existe um risco até 20% dela ter um parto prematuro. Se ela já teve 2 partos prematuros prévios, esse risco aumenta e, sucessivamente, quanto mais partos prematuros ela tem, mais risco ela tem de ter partos prematuros. Existe uma condição comum, que é a incompetência isquiocervical, o colo fica curto. Então, em torno de 20 a 22 semanas, no ultrassom morfológico, eles conseguem medir o tamanho do colo e para poder apontar o risco, se tem risco ou não. E caso a pessoa apresente esse risco, existem condutas que pode tomar, repouso e até condutas mais invasivas para conseguir chegar à gestação o mais próximo do termo possível. Okay. No próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre o parto prematuro. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é parto prematuro. Eu converso com a pediatra doutora Júlia Obadia e com Laís Puccini de Carvalho, mãe do Otávio. A gente está falando sobre a questão do parto prematuro. E você, Laís, quando recebeu a notícia de que precisava interromper a gravidez antes das 40 semanas, qual foi a sensação? Foi muito difícil, porque assim, desde o começo a gente foi preparado para aceitar que a gravidez ela não chegaria a 40 semanas. A gravidez do gemelar univitelino, ela sempre termina antes. Então, a nossa médica, ela preparava a gente para interromper a gravidez com pelo menos 34 semanas. Ou talvez até 36, mas o ideal seria chegar a 34 semanas. Quando a gente fez a ultrassom e a gente verificou esse problema da transfusão feto-fetal, abalou muito a gente, porque 31 semanas a gente ainda estava muito inseguro e não sabia como é que ia ser, como eles iam nascer, se respirariam, a gente ficou bem abalado. Então a gente foi para São Paulo, a gente teve uma recomendação de ir para São Paulo para nascer, porque a gente precisava de uma UTI neonatal boa, porque em Santos, com 31 semanas, ia ser bastante complicado, porque a gente sabia que eles iam ficar pelo menos 30 dias na UTI. Então, a gente foi para São Paulo para fazer o parto. Foi muito difícil, para a minha família, principalmente. Você está ali com o seu marido e você, pelo menos mais 4 semanas para eles ficarem aqui dentro e você não saber como é que vai nascer, como que vai ser, foi bastante complicado para mim. A gente ficou muito triste, choramos muito, mas... Quais os principais desafios que você elencaria assim, para os pais? A gente fala às vezes só da mãe, mas o pai está junto também, né? Existe essa ligação. Vai. E assim, você participou do parto, sofreu todas as consequências do parto e daqui a pouco sai sem o bebê no colo. Eu acho que essa é a principal dor, talvez, né? É muito difícil. Você
você não tem o quadro na porta da maternidade, você não tem uma lembrancinha, as pessoas vão te visitar e você não mostra o seu bebê, porque só tá você no quarto. E a noite que você vai para casa é a mais difícil. A primeira noite foi a noite toda, eu e meu marido chorando, a gente com medo, não sabia como é que eles estavam na UTI. Foi o pior dia. Você sair do hospital com só você, sua mala e vai para casa e não sabe que horas vai, como é que vai ser o dia seguinte de ficar lá. A gente passava o dia todo na UTI. A gente entrava, ficava com ele, saía, comia alguma coisa, voltava. Isso durou quanto tempo? 43 dias com o Otávio. 43 dias, que parecem intermináveis, parece que nunca vai acabar. E hoje o Otávio tem quanto tempo? 11 meses. Ou seja, daqui a pouco vai ter uma festança. Vai ter uma festa, inclusive a doutora Júlia convenceu de fazer uma festa, que a gente só tem motivo para agradecer, graças a Deus. Agora, doutora, qual a importância, então, de se ter um dia específico para se conscientizar sobre a questão do parto prematuro? A gente sabe, a data é dia 17 de novembro, né? A gente está falando de amanhã. Qual a importância de se ter uma data específica para isso? Então, até inclusive a gente tenta levar o mês de novembro como Novembro Roxo, né, em comemoração à prematuridade, para a gente tentar conscientizar o mês todo. Não só a população geral, como o próprio profissional. O Brasil ainda tem taxas muito altas de prematuridade e mortalidade infantil. A prematuridade é a segunda causa maior de morte até os 5 anos. Então, 10%, 12% dos nossos partos são prematuros. Então, a cada 10 pessoas que você vê na rua, uma pessoa nasceu de parto prematuro, né? É uma coisa assim... É um número bem alto, É um número muito expressivo. E a gente precisa conseguir trazer a população para fazer um pré-natal adequado. O pré-natal adequado ajuda bastante para você antecipar alguns possíveis problemas. Precisa conscientizar os médicos, a gestão hospitalar, a importância de uma UTI neonatal bem equipada, porque você consegue diminuir não só a mortalidade, como a morbidade. E a morbidade, que são as sequelas, é muito, né? É de extrema importância você conseguir melhorar a qualidade de vida desses prematuros. Que eles consigam, depois que eles cheguem na idade... A gente tem, em prematuridade, a gente fala de idade corrigida, né? Idade cronológica e idade corrigida. A idade cronológica é... A data do nascimento, conta a partir dali, Conta a partir né? da data do nascimento. E a idade corrigida, a gente vai corrigindo a idade desse prematuro como se ele tivesse nascido com 40 semanas. Então, um bebê que nasceu de 32, faltam 8 semanas para 40 semanas. O desenvolvimento desse prematuro a gente considera de acordo com a idade corrigida dele. Então, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, até, a gente está falando dos bebês prematuros, às vezes só se fala da questão da sobrevivência, né? Mas, na verdade, um bebê prematuro, ele precisa ser acompanhado, talvez até a adolescência, quando a gente está falando do desenvolvimento dele, porque tudo vai ser diferente de um bebê que nasceu com 40 semanas. Não para sempre, depende, obviamente, do nível de prematuridade. O prematuro extremo, ele precisa de um cuidado por mais tempo, que são aqueles bebês muito pequenininhos, geralmente menos de 1 quilo, menor de 28 semanas. Esse bebê precisa, todos os prematuros precisam ser acompanhados de perto, mas quando você fala de prematuridade, como é um leque muito amplo e cada semana faz muita diferença, a gente chama de catch-up. Então, o bebê, o prematuro, o extremo demora até 3 anos para ele ter a altura esperada, o peso esperado, e o desenvolvimento neuropsicomotor, as aquisições neurológicas, o tempo que ele vai andar, isso tudo depende da idade corrigida, né? Porque você não pode exigir um bebê que ficou 40 dias internado, 60 dias internado, que ele ande na mesma idade de um bebê que nasceu com 40 semanas, um bebê que nasceu maduro, que já saiu, já foi estimulado. O bebê prematuro precisa de fisioterapia, precisa de terapia ocupacional, ele precisa de vários outros estímulos que um bebê a termo você não, às vezes não tem essa necessidade, né? Agora, isso o corpo médico ele sabe fazer. Agora, os pais, eles têm alguma orientação quando levam aquele pacotinho pequenininho para casa? O que fazer? Já é difícil quando é um bebê de 40 semanas, né? Que traz aquela insegurança, ainda mais para marinheiro de primeira viagem. Agora é um bebezinho ainda. Pequenininho. A questão é o banho, o primeiro banho que você dá em casa. O meu filho foi para casa, ele tinha 2 quilos, ele tinha 2,15 kg. Ele era muito pequenininho, as roupas de prematuro ficavam grandes nele.
é um desafio você ser mãe de prematuro. Pela questão assim de você sempre esperar um desenvolvimento dele, que na verdade ele está um pouco atrasado. Então assim, eu faço acompanhamento com a terapeuta ocupacional, ela vai na minha casa, ela me ensina exercícios de estímulo para a gente chegar a alcançar o catch-up o mais rápido possível, assim, mas é bastante complicado, porque os pais, eles criam uma expectativa em cima do bebê. E você tem que entender que ele não é um bebezinho que vai ter um desenvolvimento normal, assim. Vai ser um pouco mais atrasado, a gente não sabe o quanto, e isso deixa a gente mais inseguro ainda. Mas é difícil, mas gratificante. Quando chegar, por exemplo, numa idade escolar, qual é a orientação que se dá para os pais? Atrasar, de repente, 1 ano da idade cronológica? Depende do quanto prematuro é o bebê. Um bebê que nasceu menos de 28 semanas, às vezes até em questão de imunidade, se ele teve sequela pulmonar, se ele é cardiopata, se ele teve, enfim, dependendo da morbidade desse bebê, às vezes você precisa atrasar um pouquinho o ingresso na escola pelo risco das infecções muito comuns na época escolar, né? Mais do que do desenvolvimento neurológico, na verdade, né? Porque do início, assim, nos primeiros 5 anos, a escola geralmente é mais lúdica, então a escola é ótima para estimular, mas ao mesmo tempo você precisa ponderar se aquele bebê pode estar sujeito a tantas infecções e tantos bichos novos. Ok, no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo sobre os bebês prematuros. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os bebês prematuros. Eu converso com a pediatra a doutora Júlia Obadia e com Laís Putini de Carvalho, mãe do Otávio. A gente estava falando sobre as questões que envolvem, né, os pais de bebês prematuros. Você falou que você acabou, quando soube que precisava interromper a gravidez, foi para São Paulo por conta da estrutura, é isso? Isso, exatamente. Como o meu parto seria um parto normal, tranquilo, assim, a cesárea, não tinha nenhuma complicação, a minha médica orientou, falou assim, você pode ir para São Paulo, qualquer hospital que o seu plano cubra, o atendente vai conseguir fazer o seu parto, não vai ter nenhuma complicação. A questão é você ter uma estrutura melhor de UTI neonatal, porque a gente sabe que eles vão ficar bastante tempo na UTI. Então, a gente recorreu e foi para São Paulo. Agora, doutora, nem todo mundo tem essa possibilidade, né, de ir a São Paulo, ter essa estrutura, pagar um hospital. Hoje, como é que está, nesse quesito de bebês prematuros, de UTI neonatal, a nossa região? Então, a Baixada tem uma carência muito grande de leitos de UTI em número no geral, tanto na rede privada quanto no SUS. Quantas vezes a gente tem paciente que chega no hospital, aqui em Santos eu trabalho em hospitais da rede privada, e eles chegam no hospital e às vezes não tem leito disponível de UTI, então as pessoas não podem nem internar para ter um bebê mesmo que seja a termo, porque se for um parto eletivo, todo parto eletivo tem risco de complicação, a UTI está cheia, então você não tem disponibilidade de leitos. Números, eu não sei te dizer exatamente quantos números de leitos, mas em Santos, leito de UTI do SUS, você conta com Silvério Fontes e com o Guilherme Álvaro. E agora temos os estivadores. Mas é um número muito aquém do que a população merece. Né? Na verdade, a pediatria da Baixada tem um número muito reduzido de atendimento hospitalar. É muito triste. Eu fiz toda a minha especialização em São Paulo, e é muito difícil exercer a medicina aqui em Santos pela qualidade dos hospitais que a gente tem. Quando você falou na questão do parto eletivo, é aquele parto que ele é agendado, né? Parto agendado, porque se a mulher entra em trabalho de parto, você não tem como mandar embora, mas é um risco, né? Você ter um filho e saber que a UTI neonatal está lotada. Agora, você ficou todo o tempo, Laís, dentro da UTI, enquanto eles estavam internados? Ficamos. Como é que foi o processo? A gente tinha acesso o dia todo, a noite inteira. Inclusive, na época, a gente pegou até o Natal, a gente passou a noite lá com eles. Então, você entra e sai a hora que você quiser. Você fica com eles o tempo todo, entra e sai, não tem problema nenhum nesse sentido. Você acompanha bem a internação. E isso é um direito de todos, doutora, ou é porque ela estava num hospital particular? Não, é um direito de todos. Vocês podem exigir. Todas as crianças, no geral, têm direito a ter um acompanhamento 24 horas dos seus pais. A gente está falando de uma situação muito delicada, né? Que é o nascimento de um bebezinho que precisa e exige muitos cuidados. E algumas atenções precisam ser tomadas em relação a isso. Por exemplo, o toque.
É possível você tocar na criança o tempo inteiro? Existem cuidados específicos para um bebê prematuro? Existem cuidados, tem alguns bebês que a gente pede que faça uma manipulação mínima, porque são bebês mais sensíveis, tem alguns problemas cardíacos, respiratórios, mas hoje em dia a gente já tem alguns anos, tem o projeto Mãe Canguru, que é lindo, que assim a gente tenta o máximo possível trazer esse bebê para o contato pele a pele, corpo a corpo, com o pai e com a mãe. Tem inúmeros benefícios, sendo deles o vínculo, né, que é muito importante, o controle de temperatura. É engraçado, muitas vezes a gente, mesmo os pacientes bem graves, a gente pede para a mãe ou para o pai botarem junto ao corpo e você nitidamente, você olha no monitor, eles melhoram a frequência cardíaca, eles melhoram a oxigenação. O toque é muito, muito, muito importante para os bebês. Muito. Acho que para os bebês e para os pais também, né? Pais, A questão do bebezinho que a gente acabou perdendo, a gente, como ele nasceu menor, na Pramatre, que foi onde eles nasceram, até 2 quilos você consegue fazer o canguru. Então a gente ficou os 18 dias, todo dia a gente fazia o canguru com os 2 bebezinhos. Então você cria o laço que você não tem em casa, que você, quando você leva o bebê para casa, você cria ali, no meio de máquina, barulho, mas você está ali com ele, você consegue ter a ligação que a mãe precisa do começo e o bebê também. E o aleitamento materno nessa fase, como é que funciona? É complicado. Como eles nasceram muito prematuros, eles demoraram pelo menos 4 semanas para ingerir o leite. Então, eu fazia, lá tinha um lactário, que você tira o leite e eles acabam ingerindo por sonda. Mas é muito importante. Depois, ele acabou ingerindo leite, apesar dele ter uma doença que ele não podia ter ingerido leite. Você começa a partir de 34 semanas, que seria a idade corrigida dele, que é quando o bebezinho aprende a deglutir, quando ele está capaz de ingerir o leite. Agora, nesse momento, doutora, é importante esse aleitamento materno? Assim, especificamente no caso da Laís, tinha esse contratempo da galactose, né? Mas numa outra situação, onde o leite não é o problema, qual a importância da amamentação? Então, o bebê ele aprende a sugar a partir da 34ª semana intraútero, né? Então, o bebê prematuro que nasce antes disso, ele é alimentado pelo leite materno mesmo, na forma de ordenha, por sonda, e isso é fundamental para o bebê. O prematuro tem um risco maior de intercorrências gástricas e intestinais. A gente tem uma coisa chamada colostroterapia, que é, se possível, é muito, muito importante para o bebê. A gente precisa tentar promover o aleitamento materno para essas crianças. Ok, doutora Júlia, muito obrigada. Laís, muito obrigada pela participação. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.